Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia para você, da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor André e nós vamos levar até você um pouquinho da geografia e vamos falar sobre mapas temáticos. Então, pegue seu caderno, caneta, lápis e borracha e anote os objetivos da nossa aula de hoje. Aprimorar a capacidade de leitura, interpretação, análise de mapas que representem aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais do nosso planeta. Então, dentro da cartografia temática, nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre como interpretar as diferentes informações que podem estar contidas em um mapa. E aí é importante a gente saber que um mapa, ele nada mais é do que uma representação gráfica da superfície da Terra. Na verdade, ele é um desenho, é uma representação em forma de um desenho de uma determinada área do nosso planeta que foi reduzida a ponto de caber em uma folha de papel, caso estejamos utilizando uma folha de papel. E estes mapas, essas representações gráficas, elas dispõem de alguns elementos fundamentais, que conforme você pode observar aqui na tela, nós vamos ter ali o quê? Um título que nos indica quais são as informações destacadas nesse mapa, além do local a ser representado. Uma legenda que nos indicará o significado das cores e símbolos utilizados no mapa. Também uma fonte que indica qual é o local da onde esse mapa foi obtido, quem foi o responsável pela produção deste mapa, além de uma escala, que é uma ferramenta que serve para relacionarmos a distância real com aquela existente no mapa. Dentro dos mapas temáticos, é importante a gente destacar que são representações gráficas da superfície terrestre ilustradas de acordo com um critério pré-estabelecido. Esse critério pré-estabelecido quer dizer que nós definimos que queremos representar, por exemplo, o desenvolvimento econômico de uma determinada localidade. Então, a partir dessa definição, dessa delimitação do nosso objeto de estudo, é que nós vamos produzir o mapa e vamos utilizar os diferentes elementos da linguagem cartográfica para fazer esta representação. Aqui, ó, a gente vai ver que esses mapas quantitativos representam o quanto de uma coisa existe em diferentes lugares. Então, ele vai mostrar a quantidade de uma determinada coisa, seja população, seja qual for o objeto ali tratado. Que conforme você pode ver, ó, o método das figuras geométricas. Observe aqui os círculos. Então, este mapa do Brasil está repleto de círculos. E quanto maior for este círculo, maior é a quantidade da informação que eu estou representando. Neste mapa aqui, ó, as cidades mais populosas do Brasil acima de 100 mil habitantes. Então, de acordo com o tamanho da esfera, nós vamos ter uma população maior. E é isso mesmo que está relacionado ao método das figuras geométricas. A proporção entre os objetos é expressa por uma percepção visual, cuja variável é o tamanho, esferas menores e esferas maiores. Quando a gente vai falar da população de uma determinada localidade ou a população brasileira, quero que você dê uma olhada aqui na tela, ó, onde nós temos a distribuição da população brasileira. E neste mapa aqui, ó, neste mapa quantitativo, a gente já começa a observar aqui, ó, por meio das esferas, dos círculos aqui, ó, o número de habitantes. As áreas com esferas maiores vão ter maiores habitantes, maiores quantidades de habitantes. E a gente consegue perceber que a população brasileira, ao observar esse mapa, encontra-se, na sua grande maioria, concentrada na região litorânea. E, inclusive, vale um destaque para a localização das principais capitais brasileiras, seja Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, Curitiba, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e assim sucessivamente em direção ao norte do país. Percebe-se que todas essas localidades elas estão ou no litoral ou muito próximas ao litoral. Quando a gente fala em muito próximas ao litoral, distâncias em torno de 100, 120 quilômetros, como é o exemplo da capital do nosso estado, capital do Paraná, que é Curitiba, que encontra-se a aproximadamente 120 quilômetros do litoral. E esse processo de ocupação do litoral se deu principalmente em função do processo de ocupação territorial. Quando portugueses chegaram no território brasileiro, chegaram inicialmente no litoral, realizaram a divisão do nosso
nosso país, primeiramente nas capitanias hereditárias e depois, consequentemente, em outras formas de divisão do território, mas sempre ocupando as regiões litorâneas e depois caminhando rumo ao interior do país. E quando a gente fala na linguagem cartográfica, nos elementos visuais da linguagem cartográfica, a gente tem que saber de algumas convenções, de alguns símbolos que são comumente utilizados nos mapas. Então é para isso que eu trago para você essas informações aqui, ó, que mostram para nós aqui as variáveis visuais, ou seja, por meio de tamanhos, por meio de valor, ou seja, aqui ó, tamanho, retângulo pequeno, retângulo médio, retângulo grande. Nós temos aqui um retângulo apenas com um pontinho, aqui com uma marcação, com uns riscos na diagonal, e ele fechado, pintado inteiro, representando o quê? Menos uma quantidade mediana e maior, escala de cores e outros tantos símbolos aqui que são utilizados para representar alguma informação que vai ser evidenciada neste mapa. E aqui, ó, outros símbolos resultantes dessas convenções cartográficas, desses acordos da cartografia, para que haja uma padronização na representação gráfica. Nós temos aqui os rios, nós temos as ferrovias, oleoduto, gasoduto, nós temos aqui florestas, nós temos aqui altitude em metros, ou seja, padrões para a utilização de linhas, utilização de cores e texturas e ainda para a utilização de figuras. São alguns símbolos que são convencionados para a cartografia. E aqui, ó, a gente quer que você observe o mapa do estado do Paraná e ele vai apresentar as seguintes informações: a hierarquia urbana através dos símbolos, as regiões metropolitanas por meio de cores diferentes e a concentração urbana por meio da tonalidade das cores. E aqui, ó, nós temos aqui, ó, a legenda que mostra pra gente aqui os símbolos que serão utilizados neste mapa aqui, ó. Então nós temos as regiões metropolitanas, nós temos também aqui as divisões do nosso estado e alguns símbolos aqui utilizados. E para a gente saber o significado desses símbolos, é importante que observemos a legenda, ou seja, a parte do mapa que nos dirá o significado das cores e símbolos ali utilizados. E agora a nossa primeira atividade. Quero que você pegue seu caderno e anote aí nele a nossa atividade e também coloque a resposta. Sabendo que a cartografia é a ciência que tem por objetivo representar graficamente a superfície terrestre, descreva situações onde a cartografia está presente no seu cotidiano. Então eu quero que você coloque aí no seu caderno em que situações a cartografia está presente no seu cotidiano. O tempo está na tela e a gente está aguardando você.
Vamos conferir a sua resposta com a possível resposta que eu vou apresentar para você. Mas é importante que, por mais que a sua resposta não esteja exatamente igual, utilizando as mesmas palavras, que a ideia central seja a mesma. Então confere aqui, ó. Esta resposta é pessoal, mas pode destacar os mapas presentes nos telejornais, mapas de transporte coletivo, aplicativos de navegação e mobilidade, entre outros. Então a importância da cartografia, dos mapas do nosso cotidiano, está justamente associado a essas diferentes ferramentas que estão presentes no nosso cotidiano e a cada dia que passa tornam-se mais e mais necessárias à nossa vida. E aí a gente vai falar, dentro dessa ideia da cartografia temática, a gente vai falar aqui sobre os mapas rodoviários que vão representar para a gente a superfície, no caso aqui do estado do Paraná, e as principais rodovias ali existentes, como a malha rodoviária do estado do Paraná está organizada. Aqui a gente pode observar que boa parte do nosso estado dispõe de uma malha rodoviária bastante ampla, mas nós temos aqui também algumas áreas de ferrovias que também estão presentes, em quantidades muito menores do que as rodovias, haja vista que o sistema de transporte utilizado predominantemente no Brasil é o modal rodoviário, aquele que utiliza as rodovias para o escoamento da produção e para o transporte das mais diversos produtos, mercadorias, além de pessoas. E os mapas demográficos? Mapas demográficos são aqueles que vão representar para a gente a quantidade de pessoas existentes em uma determinada área, ou ainda concentrações populacionais relacionadas ao número de habitantes e à densidade demográfica. Quando falamos em densidade demográfica, estamos falando justamente da relação direta entre quantidade de pessoas e uma determinada área do nosso planeta. Então, quanto maior for a concentração de pessoas em uma determinada área, maior será a densidade demográfica. E isto também pode ser representado por meio da cartografia. Então, a gente vai perceber que no Brasil, a média nacional de vida é de 76,3 anos. Em média, a expectativa de vida brasileira é em torno de 76 anos. Quer dizer que, levando em consideração as pessoas que vivem mais e aquelas que vivem menos dentro do território brasileiro, estabelece uma média de 76,3 anos de idade em média. E observando este mapa que você está vendo aqui de expectativa de vida da população brasileira, você observa que nas áreas em verde nós temos uma expectativa de vida mais elevada, de 78 anos ou mais, onde nós temos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós temos também o estado de São Paulo, Distrito Federal ali também tendo uma expectativa de vida de 78 anos ou mais. Mas também vamos encontrar ali estados com expectativas de vida mais baixa, ou seja, onde as pessoas vivem menos, Piauí, Maranhão, onde a expectativa de vida vai entre 70 e 72 anos. Então a gente percebe que a expectativa média de vida da população ela vai oscilando de acordo com a região brasileira, de acordo com as características regionais de cada uma das localidades. Mas quando nós falamos em média, nós estamos falando justamente do total da população brasileira, ou seja, calculando-se a média de expectativa de vida, que é o número médio de anos que essas pessoas elas vivem. E mapas econômicos? Quando estamos falando justamente dos mapas econômicos, da economia, nós queremos representar dados relacionados às condições econômicas de um determinado local, seja um país, seja um estado, seja um continente, independente do tamanho da escala geográfica que estamos utilizando. E esses mapas econômicos, eles vão descrever atividades econômicas e a apropriação do espaço geográfico por elas realizada. Os mapas econômicos são importantes na compreensão de temas como a expansão da agropecuária, localização industrial, disponibilidade e a extração de recursos naturais, os sistemas de produção de energia, conjunto de meios de transporte existentes em um território, entre outras questões. Então, assuntos que estão relacionados à economia, a maneira com qual a economia está organizada em um território. E esse mapa aqui, ó, ele representa o produto interno bruto
dos estados brasileiros. Então a gente vai perceber que os estados com cores mais escuras terão um produto interno bruto mais elevado do que aqueles estados que estão nas cores mais claras. E o produto interno bruto por estado estando associado ao desenvolvimento econômico dessas áreas. Olha o que traz o texto aqui, ó. O mapa representa o produto interno bruto nominal dos estados, sendo que o PIB brasileiro é de 7,3 trilhões. Verifique que o estado com maior participação no produto interno bruto é o estado de São Paulo, com 2,2 trilhões, ou seja, é o que está com o verde mais escuro, seguindo pelo Rio de Janeiro com 758 bilhões e Minas Gerais com 614 bilhões. Então a gente vai perceber a importância do produto interno bruto desses estados para a composição do produto interno bruto brasileiro. E é importante que a gente perceba que foi a partir da interpretação cartográfica, a interpretação das informações contidas no mapa, é que foi possível obtermos essas informações. E é para isso que serve a cartografia na geografia, para que ao olharmos para uma determinada área, possamos compreender as informações ali contidas. E quando a gente fala nessas informações ali contidas, a próxima tela que eu trago para você mostra justamente mapas históricos. Esses mapas históricos mostram para a gente muitas vezes a evolução de um determinado fenômeno em uma determinada área. Olha o que eu trago aqui, ó, algum acontecimento histórico nas suas mais variadas escalas. Então a gente pode trabalhar as migrações no Brasil, como elas ocorreram, o processo de colonização, a própria divisão do território brasileiro por meio do Tratado de Tordesilhas e posteriormente com as capitanias hereditárias, as primeiras formas que o território brasileiro teve a partir das delimitações que foram sendo construídas entre o território de espanhóis e de portugueses, são todos fatores que podem ser representados por meio de mapas históricos. E eles têm um papel fundamental para que possamos compreender a evolução de uma determinada área, de um determinado fenômeno que ocorre, no caso aqui, no Brasil. E agora a nossa segunda atividade para você, ó. Quero que você anote aí no seu caderno, ó. Existem vários tipos de mapas presentes em nosso cotidiano. Eles trazem uma variedade de informações de acordo com o seu objetivo. Caracterize mapas históricos e mapas demográficos. Então eu quero que você diga, com as suas palavras, o que são mapas históricos e mapas demográficos. A gente está aguardando você!
bem, fez a resposta aí no seu caderno? Vamos conferir aí o que você colocou com aquilo que eu vou apresentar para você. Ó. Mapas demográficos apresentam de que forma a população de uma localidade encontra-se distribuída pelo território, além de faixas etárias, entre outras informações. E já os mapas históricos representam acontecimentos históricos nas mais diversas escalas. Então, quanto os mapas que tratam, mapas demográficos, vão nos apresentar características da população, os mapas históricos vão mostrar para a gente evoluções, mudanças ao longo do tempo de processos que ocorreram no território. E nessa nossa aula de hoje, o que nós falamos? Nós falamos sobre a cartografia temática, sobre a interpretação dos mapas, dos diferentes tipos de mapas e ainda as convenções cartográficas, os símbolos utilizados na cartografia. A você que acompanhou essa nossa aula, deixo a você um forte abraço, espero você numa próxima aula. Até breve!